O Espírito Santo faz o maior milagre nesse mundo, que é a transformação do ser humano. E para que a pessoa nasça de novo, ele tem que conhecer a proposta de Deus. E a proposta de Deus é o que nós chamamos de Evangelho. E Evangelho significa boa notícia. Jesus Cristo instituiu a igreja e comissionou essa igreja para expandir essa boa notícia por todo o mundo. O primeiro missionário que trouxe o Evangelho para aqui desde 1917, encontrou o Pedro Fernando da Fonseca, chamado, apelidado Pedro dos Matos. Ele era claro e tinha uma barba muito comprida. Então Pedro dos Matos era um fazendeiro e que eu chamaria até de matuto. Pedro dos Matos realmente foi um personagem que teve, vamos dizer assim, duas fases. Que teve a fase antes da conversão dele, que ele era realmente muito cruel, né? E teve a fase depois da conversão dele, que foi uma nova criatura, né? Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus fez dele um príncipe, que foi através dele e a sua cachaça que ele levava para Belo Horizonte para vender. Foi mais o primo dele, o Alberto. E lá viu o Evangelho pela primeira vez. E aí que tá, porque não existia uma alma, não existia uma pessoa em todo o norte de Minas crente em Jesus. Quando o vovô foi batizar, ele marcou o dia do batizado, veio aquele povão, assistiu o batizado. Nunca ninguém tinha batizado aqui, ninguém conhecia nada. Foi a primeira vez. Então os missionários vieram aí, chegou e no outro dia cedo foi passear mais vovô aí, mostrar os trem, mostrar as coisas feitas e descendo passou no alambique. Ele foi, pegou uma vasinha e falou coisa, toma aqui um gole dessa pinga aqui, que tá pingando do alambique. Eles olharam para um a outro, assim, cercaram de rir, falou, não senhor, nós não bebemos. E tal. Ele falou, não, achei que vocês bebiam um golinho. Não. E foi conversando, falei, você não está bom para batizar hoje, não, porque você ainda falta alguma coisa ainda, para você corrigir ainda. Ele falou, o que que é? Fala o que que é. Ele falou, nós não bebemos, nós não fazemos farra assim e tal. E tal. Eu falei, pois então o lambique de hoje em diante não funciona mais. E não funcionou mais o lambique. E acabou com isso, e depois fez o batizado dele em outra época. O primeiro culto que teve foi aqui na fazenda, o primeiro batizado foi aqui na fazenda, Boa Vista dos Matos. Depois ele virou um carneiro, viu? Acabou aquela valentia, aquele império da escravidão, né, dos maiores. E através das mãos de Deus, na vida de Pedro dos Matos, o trabalho expandiu, mas começou lá em Boa Vista dos Matos. Ele ainda tinha um versículo da Bíblia que ele citava muito, que falava assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro disso como hoje que eu falava.
terreno que aqui pertence à igreja foi doado pela família de Pedro dos Matos com as suas irmãs. Antes de fazer a divisão da fazenda, tirou uma gleba e doou para a igreja. A princípio queria fazer em Bocaiúva, mas a Bocaiúva pertencia toda a área da cidade à Igreja Católica. E a liderança da Igreja Católica da época não aceitou. Todo jeito tinha que ir para o mato mesmo. Tudo vinha na base do carro de boi. Até as telhas teve que pegar lá em Corinto, porque o trem só vinha até Corinto na época. Até a água era levado em carro de boi. E não tinha, vamos dizer, vasilhame. Hoje nós temos caixa que você põe em cima do carroção. Então tem uma madeira chamada barriguda, que vocês devem conhecer. Essa madeira fazia tipo de um coxo, né? E esse coxo é que enchia d'água, chegava lá, despejava, voltava, apanhava mais, uma dificuldade muito grande. Mas o ser humano, quando está disposto a fazer, é como Neemias reconstruindo Jerusalém. Então não há barreiras que vai impedir. E as madeiras prepararam aqui mesmo, o levantamento é tudo na base de terra de formiga e a cobertura, o reboco, com massa de cal. E até o cal eles fabricavam aqui mesmo. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Sempre quando eu entendi por gente, sempre os cultos eram no domingo de manhã, ou era meio-dia, né? Domingo à noite e nas quarta-feiras. Os domingos na igreja local, no templo, né? Então tinha escola dominical. A escola era meio-dia, né? Isso daqui 11 horas mais ou menos do dia, meio-dia estava lá. Muitas pessoas moravam longe e eles achavam que era o melhor horário, que já vinha almoçado, se demorasse não tinha problema. Ele vinha a pé. E há outros que vinham mais de longe, vinha de cavalo. Carro foi de uns tempos para cá, né? Até a água para a gente beber tinha que levar de casa. Tinha o zelador que já levava e punha lá para a gente beber. Mas era um tempo assim, tudo simples, mas a gente via que um amava o outro, era aquelas pessoas assim, tudo amigos uns dos outros. As salas é para funcionamento da escola bíblica. Tinha a classe de criança, a classe de jovem, a classe da senhora e a classe geral. Isso eu lembro. Era 4 classes que tinha aqui nesse tempo, né? A gente tinha que ter um professor para ensinar. Um professor à maneira do lugar, não é o professor, né? Mas que tivesse um conhecimento bíblico. Lógico que tinha as revistas. Eu lembro de uma classe lá, dos pequenininhos, que o nome era Joias de Cristo. Então eu já fiz parte dessa classe quando eu era mais pequena, depois de grande já fui passando para uma mais de adolescente. E aqui também já funcionou como escola para o ensino secular. Os nossos irmãos mais velhos aprenderam a ler e escrever aqui. A igreja tinha umas carteiras de ler para escrever. A prefeitura naquele tempo não tinha escola rural. Agora, quando era o culto à noite, todo mundo trazia sua lamparina. Depois usaram o lampião. Tinha uns redondos assim, tinha uns grandes assim,
que a gente punha lá num lugar, alumiava, e aquilo que era a luz. Mas na estrada andava no escuro. Nas grandes cidades tinham os motores. Vou mostrar para você aqui a beleza da caligrafia do pastor Coquel, que está registrado aqui no livro de registro financeiro da igreja de janeiro de 1933. Era pastor da igreja, provavelmente, na época, não tinha um tesoureiro designado, ele que fazia tudo. Aqui está registrado até 1935. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que quer. Então, se o indivíduo quer, pode ser o maior marginal que já passou pela face da terra, que ele tem a oportunidade de ser realmente uma pessoa digna. Eu comparo o Evangelho mais ou menos como o sabão. Sabão lava a roupa, sabão a gente toma banho. Então ele é de grande uso, mas precisa usar ele. Então, se você está com a roupa suja e tem o sabão e tem a água, ainda precisa que você tome uma decisão de lavar a roupa. Do contrário, ela não vai ser limpa, não. Jesus disse, depois que ele ressuscitou, ele falou que ele ia subir para o céu, mas que ele não ia deixar nós órfãos, que ele ia enviar o Espírito Santo para estar com a gente para sempre. Quando eu tomei a decisão de batizar, também incentivou outras pessoas que conviver na minha época, que teve uma que sonhou que eu estava indo para o céu porque tinha batizado e ela não ia porque não tinha. Incentivou ela também a batizar, né? Ao meio-dia tinha a escola bíblica dominical. A hora que terminava, fazia uma reunião administrativa, que é chamada de sessão, e avaliava os candidatos, e a igreja os aceitava e aprovava para o batismo, e fazia uma abertura e em seguida fazia a realização dos batismos. Tinha lá a barragem, lá na Boa Vista dos Matos, era um rio, e cortaram ele no meio com um aterro assim, e tinha o poço, a gente batizava ali, né? Foi muitas vezes mesmo. Então, nesse dia de batismo, vinha gente de longe. Cristo é a água cristalina, pura. Cuidado, porque vocês podem encontrar muita água contaminada por aí, mesmo no ambiente chamado cristão, entre aspas. E quando nós ia para Bocaiúva, para ele poder pegar o trem para ir para Belo Horizonte, ele levava eu na garupa do cavalo dele. Chegava lá, ele pegava o trem, falava comigo, ó, tal dia de tal mês você vem cá me buscar. E eu montava dentro da cela agora e vinha embora. Quando era no dia, ó, papai, hoje é dia de eu buscar o pastor lá, viu? O missionário lá. Pegava o cavalo, saía, chegava lá, daqui a pouco o trem chegava. Ele descia, punha as malas no bico da cela, montava na garupa e nós, ó, cessava até chegava aí. Porque naquele tempo, tipo, não tinha telefone, porque o telefone hoje você conversa na hora com a pessoa, tá sabendo o que está passando. Naquele tempo era escrito. Muitas vezes a carta desvia, né? O tal. Então tinha que ser por meio de uma cedência, ele falava comigo, falava, tal dia você vem cá me buscar. Porque se fosse escrever a carta, quando a carta chegasse cá ou lá, já tinha passado o dia. E hoje não, hoje tem a tecnologia, hoje é outra, viu?
Nós estamos aqui com esse álbum fotográfico que faz parte do registro histórico da Igreja Batista Boa Vista dos Matos. Tem parte da família que estava desde o início da fundação da igreja. A primeira foto aqui é a Lovina Fernandes Fonseca, filha do Pedro Fernandes da Fonseca, que é um dos fundadores da igreja. Aqui é Clotildes Ferreira Leite, que também é matriarca da família, é a minha avó, é a mãe do Silas e do Paulo. Silas é um dos diretores da igreja. Aqui o meu pai, James Fonseca Freire, chegando a cavalo na igreja. Essa foto aqui é talvez uma das mais interessantes, porque aí está a família do Pedro. Ele, a mãe, a irmã Delfina e a irmã Maria. Fotos dos membros da igreja, em frente à igreja, né? E alguns dos que estudavam lá na escola da igreja também. Essa foto foi no dia da inauguração da barragem, em 1968. E essa foto aqui, lá naquela pedreira, a foto é de 1953. A igreja tinha por costumes ir lá fazer piquenique com o pessoal. Aqui é a família do Silvério da Onça, o Silvério Leite. Ele com a esposa e parte dos filhos. Pastor Joaquim Dias do Carmo. Esse eu lembro muito bem, que foi um período de 10 anos seguido, ele foi pastor da nossa igreja. E ele fez um trabalho muito bom. Joaquim fez trabalho, ele pregava até perto de Mato Verde, em Riba, tudo, até na beira da estrada nós fomos. A igreja sem pastor, ela não tem o mesmo desenvolvimento que com o pastor. Por quê? Porque toda pessoa que chega na igreja a primeira vez, primeira coisa que ele pergunta, quem é o pastor? Em 73 é que a gente começou ali, o ministério ali. O convite foi o seguinte, o pastor Jacinto, que já é falecido, era pastor em Capitão Enéia. E sempre nós encontrávamos nessas reuniões, ele pastor e eu. Aí ele disse, a Boa Vista dos Matos está sem pastor há muito tempo. Você não gostaria de fazer uma visita? E eu não conhecia nada por lá. Eu falei, sim, eu posso fazer uma visita. E fazer visita, e nisso a igreja me convidou para ser o líder dela até quando fosse possível, né? Ali a gente começou trabalhando, pregando, e logo apareceu muita gente para assistir, né? Essas reuniões eram frequentes. Não era somente dentro do templo ali, não. Tinha trabalho, mesmo escola dominical, às vezes o templo era fechado porque pediu lá para longe, a gente ia lá. E lá era, a ideia era essa, você é o dono da casa, então convide seus vizinhos, perto ou longe, para estar presente. E ali, tinha dia que chegava, estava assim de gente. Porque eu sempre concordei muito com a história da igreja doméstica. É a igreja na família, na casa. Mas todas as famílias ofereciam seus lares para receber realmente o culto. Nesses cultos era tão comum você fazer a pregação normal como se fazia lá no templo. E fazia apelo e as pessoas decidiam, aceitando Jesus Cristo como Salvador. Isso às vezes você ia a cavalo, porque nas reuniões na igreja o indivíduo pedia o culto, eu quero o culto na minha casa. Era retirada em 1 légua, 2, dependendo da distância, era perto também, né? Mas em muitos lugares você tinha que ir a cavalo, porque era longe, né? E aquela cavalhada. E tinha um senhor, foi na casa de um senhor que tinha sido membro da igreja há 15 anos. E não sei por que ele tinha sido excluído da igreja. Era o tomador de fazenda, né? Não sei se era dono, se era encarregado, não sei. Nós fomos dirigir um culto lá, e lá no apelo ele decidiu voltando para o Evangelho. E daí a 2 anos ele morre, mas morreu firme no Evangelho. Ele pegava o cavalo dele
nos domingos e ia lá para a sede da igreja. Muitas pessoas podem até se questionar por que existe na cidade de Bocaiúva uma igreja, né? Ou seja, Batista Boa Vista dos Matos, com o mesmo nome da igreja lá da zona rural. E para que nós possamos entender melhor isso, é preciso esclarecer que a atividade da igreja Batista Boa Vista dos Matos iniciou-se na zona rural. Mas os moradores de lá e os seus membros, a grande maioria deles, teve que mudar para Bocaiúva. E eles sentiram a necessidade, né, de ter aqui uma atividade. É uma igreja só, com 2 templos, um na zona rural e um na zona urbana. E essa é uma característica rara, que pelo conhecimento que eu tenho, é apenas a igreja Batista de Boa Vista dos Matos e outra igreja aqui no norte de Minas que tem 2 templos. Em 2006, ela passou a fixar definitivamente aqui na cidade também. Primeiramente, nós começamos a reunir na casa do irmão Lucas Ferreira Leite, né? Lá na rua Edson Murta, 57, no bairro Esplanada. Em 26/8/2006, aí oficialmente a igreja se instalou aqui em Bocaiúva, né? Lá na rua Espírito Santo, 195, esquina com Espírito Santo, no bairro Bonfim. Foi um imóvel lá que foi cedido, né, pelo casal Laércio e a irmã Elisa Ferreira Leite. E meses depois nós viemos para cá, onde nós estamos atualmente, que é na sede própria, e foi graças à contribuição inestimável do nosso irmão Lucas Ferreira Leite. Na época ele fez um empréstimo pessoal, né, para a igreja conseguiu adquirir a casa, que nós fomos fazendo as modificações até estar no formato atual. E as prestações foram todas honradas pela igreja. A igreja de Batista de Boa Vista dos Matos, né, tem os seus cultos regulares na quinta-feira, né, que é o estudo bíblico às 19h30, a escola bíblica dominical no domingo às 8h30. Aí as classes são divididas, né? Tem as classes infantis, as classes de jovens e adolescentes e também as classes de adultos. E também temos o culto, né, no domingo à noite, que inicia-se às 19h. Durante as atividades da Igreja Batista Boa Vista dos Matos, aqui na zona urbana, nós tivemos vários batismos, né? Pessoas se renderam a Jesus, pessoas reconciliaram, né, através do mover do Espírito Santo nessa igreja. É uma coisa que se percebe que a igreja está bem inserida na sociedade e é bem reconhecida na sociedade. E ela cumpre o seu papel, né, de levar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E ao levar esse Evangelho, pessoas têm se rendido a Cristo e têm aceitado como o seu único e suficiente Salvador e têm integrado, né, o rol de membro dessa igreja. A Igreja Batista, né, de Boa Vista dos Matos, ela tem planos para o futuro. E um desses planos é aumentar a sua tenda. Para isso nós já adquirimos, né, com a graça de Deus, um terreno próximo aqui. A igreja pretende, né, construir ali um templo. Com esse novo templo nós vamos ter uma capacidade de atender um número maior de pessoas. As classes das escolas dominical ficarão bem divididas, né? E vamos ter condições de dar um suporte maior para os membros da igreja e também para as pessoas da sociedade de um modo geral. É uma igreja inquieta, que não para, seja tanto na zona rural como também na zona urbana. Não temos nada a reclamar, sentimos que estamos na bênção em fazer parte dessa história e dessa família e dessa agência de Deus, porque a Igreja de Jesus Cristo, ela é uma só. Então a mensagem que eu tenho para as gerações é buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vêm como acréscimo. Então repousar na graça, que a graça nos basta.